3 de fevereiro. Hoje, a captura de Nicolás Maduro completa exatamente um mês. Bombardeios em Caracas e em cidades próximas à capital venezuelana acordaram a população. Importantes instalações militares, como o quartel Fuerte Tiuna e também a base aérea La Carlota, foram alvos dos ataques simultâneos, iniciados cerca das 2 da manhã do horário local. Horas depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a operação de grande escala e a captura do líder do regime chavista, Nicolás Maduro. Preso juntamente com a esposa, Maduro foi levado para Nova York e apresentado ao tribunal 2 dias depois, sob acusação de narcoterrorismo, tráfico de drogas e armas e conspiração. Ambos se declararam inocentes. No mesmo dia em que o líder chavista foi levado à justiça americana, a então vice dele, Delcy Rodrigues, tomou posse como presidente interina. Paralelamente, Caracas voltou a enviar petróleo para os Estados Unidos e anunciou a reforma da lei que regula a extração do combustível fóssil. A Casa Branca, por sua vez, anunciou que vai reabrir a sua embaixada em Caracas, fechada desde a ruptura de relações diplomáticas entre os dois países em 2019. Como está o país após um mês da captura do ditador Nicolás Maduro? A ação norte-americana e a pressão de Donald Trump têm, desde então, reorientado a política e a economia da Venezuela. Para a gente entender esse cenário e o que esperar dos próximos meses, nós vamos conversar com a Flávia Loss, que é professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia. Bom dia, professora, bem-vinda. Muito bom dia, obrigada pelo convite. Professora, um mês depois da captura do Maduro, a gente não tem uma Venezuela livre, né? Porque o chavismo continua no poder, a imprensa internacional não pode entrar, ainda existem presos políticos. Que avaliação a senhora faz desse governo da Delcy Rodrigues sob a tutela dos Estados Unidos? Uma grande incógnita. Muita gente tem perguntado o que mudou na Venezuela. A gente só teve a saída do Maduro, agora não sabemos como será esse julgamento dele em território americano, sabemos que ele estará sob legislação americana, norte-americana, mas não sabemos os rumos da Venezuela. A própria Delcy Rodrigues tem mandado mensagens um pouco confusas, porque é um país que perdeu a sua soberania. Então, hoje é tutelado, como você bem disse, pelos Estados Unidos, mas mais do que isso, não tem um projeto para o que será feito. O que o Marco Rubio disse é que primeiro haveria um plano de estabilização. E, de fato, o país está estável. Você não teve grandes ondas de violência, porque continuou justamente o madurismo, ou seja, os aliados de Maduro, principalmente nas Forças Armadas, continuam comandando ou à frente do país. Mas agora a política econômica, a própria questão do petróleo, para quem o petróleo pode ser vendido ou não, é ditado pelos Estados Unidos. Mas nós não temos informações detalhadas sobre esse plano de Marco Rubio dos Estados Unidos para a Venezuela. Então a população segue na mesma situação. A gente ainda tem uma situação econômica difícil, altas taxas de pobreza, uma indústria petrolífera com muitas dificuldades, muitos problemas. Continua igual nesse sentido. Agora, Flávia, bom dia, tudo bem? Aqui é a Luara que está conversando com você, entrando também nesta conversa, nessa entrevista, para a gente compreender um pouco mais como fica a situação da Venezuela, porque a Casa Branca anunciou que vai reabrir a embaixada em Caracas, fechada desde 2019, quando teve aquela ruptura, de relações diplomáticas entre os dois países. É um sinal de proximidade diante de um discurso de que Trump está governando a Venezuela? Ou pode ser só um discurso por ego? E como que Delcy Rodrigues, ela acaba não se posicionando tanto, ela acaba ficando aí sofrendo essa pressão norte-americana. O que esperar? Ela está ali fazendo o jogo de Trump para se manter no poder? Ou ela pode fazer a diferença para, de fato, haver uma divisão de águas ali na política da Venezuela? Muito difícil o papel de Delcy Rodrigues frente a essa situação, porque ela é totalmente ilegal. Ela não está sob a jurisdição do direito internacional, nem sobre a ONU, nenhum ponto de vista que a gente conheça.
Por isso que é tão difícil quando vocês chamam os analistas para fazerem uma análise, a gente está acostumado com as regras do jogo. O Trump rompe com as regras do jogo. Então, hoje, a situação é totalmente instável nesse ponto de vista na Venezuela. A própria Delcy Rodrigues não sabe até onde vai o seu poder enquanto presidente ou não, ou se ela será substituída no futuro, porque esse plano de Marco Rubio também prevê uma transição na Venezuela, que nós não sabemos o que é, não temos informações. Então, mesmo do ponto de vista de comunicação do governo Trump, com vocês jornalistas, é muito fechado. Então, não tem um plano para o que acontecerá na Venezuela. Então, quando a gente joga fora das regras, é isso que acontece. É um cenário de muita insegurança jurídica para os venezuelanos. E Delcy Rodrigues tem que se movimentar a partir do que é ditado por Washington, porque ela não tem poder e força para combater, né? Para nenhum tipo de outra atitude que não seja essa. Ela precisa preservar o pouco que resta da soberania venezuelana e pensar do ponto de vista dos interesses nacionais da Venezuela. Hoje ela assume esse papel, porque geralmente o que a gente vê nessa situação com o Trump é que ele prioriza só os interesses dos Estados Unidos nesse tipo de negociação. Professora, acredito que seja até difícil para vocês, analistas, né, saber o que está acontecendo dentro da Venezuela. Nós, da imprensa também, a gente não tem um termômetro de qual o sentimento da população lá dentro em relação a tudo o que aconteceu. Mas o Trump sempre deixou muito claro que o interesse era o petróleo, né? E até agora não se fala em um andamento do governo, uma nova eleição, a Maria Corina, né, até agora não foi chamada para participar desse novo momento da Venezuela. Como a senhora vê todo esse cenário? Extremamente confuso, porque é isso, a gente não está jogando nem dentro das regras da democracia, nem do direito internacional, diferentemente se essa intervenção, vamos chamar assim, porque isso nem foi uma intervenção, tivesse sido feita através da ONU ou com o aval do Conselho de Segurança, se tivesse seguido alguns ritos que nós estamos acostumados dentro da ordem global das relações internacionais. Nada disso foi seguido. Então, hoje você tem um país ditando as regras para o outro, que é o caso Venezuela, sendo governada indiretamente por Donald Trump, o que coloca a população numa situação de muita insegurança e de não saber qual vai ser o destino, de fato, da Venezuela. Esse ponto que você trouxe é muito importante, porque metade da população, pelo que a gente sabe de pesquisas, da própria imprensa venezuelana, a pouca parte da imprensa que é mais livre, né, que não está submetida a Maduro, é que tem muitas pessoas que estão satisfeitas com o que aconteceu. Elas não podem ainda se manifestar, obviamente, mas elas estão muito inseguras com essa falta de uma orientação do que vem depois, porque, afinal de contas, o madurismo continua no poder. Teremos novas eleições ou não? Nós vamos decidir, enquanto população, os rumos do país? E a gente não pode esquecer que outra metade da população é a favor de Maduro. Então, essa população, claro, está muito insatisfeita e está pedindo de volta a soberania da Venezuela, ou seja, que eles possam decidir por si mesmos quais serão os rumos aí do país. Então, é uma situação totalmente fora da normalidade que a gente está acostumado nas relações internacionais. A gente tem que ficar acompanhando o governo dos Estados Unidos para entender o que eles estão planejando para a Venezuela nesse momento. Então, ninguém vai ter essa resposta, nem dentro da Venezuela, sobre quais serão as cenas dos próximos capítulos para o país. Flávia, naquele dia 3 de janeiro, na cobertura do que estava acontecendo na Venezuela, nós conversamos com alguns venezuelanos e também com familiares e eles demonstraram muita expectativa de uma retomada, crescimento econômico, apoiando a intervenção dos Estados Unidos, principalmente por conta da própria exploração de petróleo, interesse que já foi assumido pelo presidente Donald Trump, muito além daquele discurso de liberdade da Venezuela. Diante dessa exploração, dessas empresas americanas, dessa relação que está se criando cada vez mais Venezuela e Estados Unidos. Qual pode ser o preço para a Venezuela de ficar refém, talvez, dos Estados Unidos, de não recuperar uma soberania, porque o preço minimamente não vai sair barato?
Olha, de fato, é muito arriscado para um país, né? Quando a gente fala de soberania, eu sei que muitas pessoas até nos comentários reclamam que é uma defesa do Maduro, mas quando a gente está falando de soberania, a gente está falando de gerência dentro do território, do Estado Nacional, de ditar os rumos, junto com a população, obviamente, para onde vai esse país, qual será o futuro dele, qual é o interesse nacional. E quando você não tem o controle disso e está submetido a um outro país mais forte, né, mais poderoso como os Estados Unidos, é uma situação muito ruim. Mesmo as pessoas terem comemorado a caída do Maduro, é natural, porque você estava com um governo ali que trouxe muitos problemas. A gente sabe, a própria SBT fez diversas reportagens sobre como a situação na Venezuela foi duríssima nos últimos anos. Mas isso não significa que a saída de Maduro vai trazer imediatamente uma situação melhor. E é exatamente o que acontece agora. E como a gente não sabe quais serão os próximos passos, é muito difícil afirmar que vai ter uma melhora na Venezuela de fato. Tanto é que você não tem uma previsão dos mais de 7 milhões de venezuelanos que saíram do país voltarem. Porque você não tem uma segurança para essas pessoas, para voltarem com as suas famílias, nem do ponto de vista econômico, nem político. A situação é de muita incerteza para quem vive hoje na Venezuela, para o povo venezuelano, de quais serão os próximos passos, até onde a presidente interina vai conseguir governar ou não o país. E até quando a gente pensa em economia, nas exportações da Venezuela, qual vai ser essa tutela, até onde vai essa tutela dos Estados Unidos sobre os recursos naturais, principalmente o petróleo. Então, é uma situação muito confusa. Delcy Rodrigues tem aí tentado mediar essa situação da melhor forma possível. Ela foi até elogiada recentemente pelo presidente Donald Trump nas redes sociais. Ele chamou ela de fantástica, disse que ela está colaborando muito. E esse é o único papel que ela pode, infelizmente, nesse momento. Mas a Venezuela vai pagar um preço muito caro de perda dessa independência, principalmente, né? Frente ao destino do país. Ok, muito obrigado, viu, professora? A gente agradece muito aqui a participação, então, da Flávia Loz, professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia. Obrigado, um bom dia para a senhora. Ótimo dia.